a gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos. Primeiramente, eu quero saber se todos vocês estão bem, estão se cuidando, estão mantendo os estudos em dias. Não podemos parar, porque a gente tem que manter o foco, certinho? No aula anterior, a gente falou sobre genética dos grupos sanguíneos e eu solicitei que vocês realizassem a atividade. Então agora a gente vai fazer correção dessas questões, certinho? Vamos lá. Primeiramente, abram na página 411 e vamos fazer o acompanhamento. Então pegue o material de vocês, vamos seguir tudo direitinho para corrigir de maneira bem organizada. Como eu solicitei os exercícios contextualizados, a gente começa ele pela sexta questão, que é aí que parte, na página 411. Ela diz o seguinte: em relação ao sistema sanguíneo ABO, um garoto, ao se submeter a um exame sorológico, revelou a ausência de glutininas. Então, como eu explico sempre para vocês, segundo ano A, vocês vão coletar as informações das questões para a gente poder fazer as resoluções. Primeira coisa, você vai colocar que o garoto tem ausência de aglutininas. Logo, eu já posso ter a ideia de que o tipo sanguíneo desse garoto é AB. Coloquei aqui pra gente. Seus pais apresentam grupos sanguíneos diferentes, ou seja, o pai e a mãe não têm o mesmo grupo sanguíneo e cada um apresentou apenas uma aglutinina. Então vamos lá. Se eles são de grupos sanguíneos diferentes, eu já sei que um é um tipo de sangue e o outro pertence a outro tipo de sangue. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar essas informações. Um pai é anti-A, logo tem sangue B, e o outro é anti-B, logo tem sangue A. Por quê? Porque na questão ele deu essa informação, que os pais têm sangues diferentes e cada um tem apenas uma aglutinina. Então eu coloquei aqui essas informações. E a partir delas, a gente já consegue ter o resultado. Então, um dos pais tem sangue A, por quê? Porque ele tem aglutinina anti-B. E o outro dos pais, que eu não sei se é o pai ou a mãe, porque não tem como, a questão não informou, ele vai ter sangue B. Por quê? Porque ele tem aglutinina anti-A. Vamos ver se tem a opção dessa alternativa. Ele quer saber o provável genótipo dos pais. Então a gente está referindo aos genes do grupo sanguíneo A e do grupo sanguíneo B. Então aqui, ó, vocês podem prestar atenção que aqui eu tenho sangue B e aqui, ó. Então já descarto. Aqui eu tenho sangue A e sangue O. Já descarto também. Na letra C eu tenho sangue AB e sangue A. Também descarto. E na letra D eu tenho sangue AB e sangue A. Também posso descartar. Então vamos lá na letra E. Eu tenho Izão, Azão, Izinho, sangue A. Izão, Bezão, Izinho, sangue B. Logo, quem tem sangue A tem aglutinina anti-B e quem tem sangue B tem aglutinina anti-A. Então, qual é a resposta? Olha aí, pessoal. Letra E. Façam as correções no material de vocês. Vamos para a próxima questão. Diz o seguinte: em um banco de sangue foram selecionados os seguintes doadores: grupo AB, 5, grupo A, 8, grupo B, 3, grupo O, 12. O primeiro pedido de doação partiu de um hospital que tinha 2 pacientes nas seguintes condições. Então, o que a gente vai fazer? Analisar as informações desses 2 pacientes. Paciente 1 possui ambos os tipos de aglutinina no plasma. Vamos anotando as informações. Paciente 2 possui apenas um tipo de antígeno nas hemácias, aglutinina B no plasma. Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai fazer a separação desses doadores e dos grupos sanguíneos. Grupo AB, eu tenho 5 doadores, estou só coletando os dados que a questão nos passou. Grupo A, 8 doadores, grupo B, 3 e grupo O, 12. Está lá no enunciado da questão, certinho?
Depois ele diz o seguinte: quando o paciente 1 tem ambos os tipos de aglutinina no plasma, significa o quê? Que ele tem no plasma anti-A e anti-B. Então, que tipo de sangue tem anti-A e anti-B no plasma? É o sangue O. Então, eu já sei que o paciente 1 apresenta sangue O. Lá no paciente 2 diz o seguinte: possui apenas um tipo de antígeno nas hemácias e aglutinina B no plasma. Gente, aglutinina B, eu já sei que é sangue A. Porque se ele tem anti-B, aglutinina B, logo ele tem sangue A. Certinho, gente? Então, eu já coletei as informações dele. Vamos ver o que a questão está solicitando. Estavam disponíveis para o paciente 1 e paciente 2, respectivamente, a seguinte quantidade de doadores. Agora, a gente tem que entender de transfusão sanguínea. Então, quem é sangue O? Primeira pergunta. Ele recebe sangue de quem? Vamos retornar às aulas anteriores e saber quem lembra. Quem tem sangue O só recebe sangue dele mesmo. Então, a quantidade de doadores que a gente vai ter, ó, são quantos? Paciente 1, quantidade de disponíveis para o paciente 1, 12. E quantidade de pessoas disponíveis para o paciente 2, quem é do sangue A. Quem é do sangue A, primeiro, recebe dele mesmo, então recebe de A, que é 8. E quem é sangue A, vamos lembrar do doador universal, que é o O. Ele consegue doar sangue para todo mundo. Então o A, além dele receber dele mesmo, ele também pode receber transfusões do O. Então, eu tenho dois tipos, eu somo a quantidade de doadores que a gente tem. Então, do grupo A eu tenho 8, do grupo O eu tenho 12. Logo, 12 mais 8, 20. Então, quem é do sangue O? Tem 12 pacientes disponíveis, 12 doadores. E quem é do sangue A? Tem 20 doadores disponíveis. Qual é a letra aí, gente, em sequência? Paciente 1, 12. Paciente 2, 20. Letra D de dado. Estou fazendo aí as correções, eu coloquei aqui as informações. Eu espero que vocês tenham feito todos os dados bonitinho, tá certo? Para facilitar o nosso acompanhamento. Na próxima questão diz o seguinte. Essa aqui é a 8ª questão. As transfusões de sangue podem gerar graves consequências no indivíduo receptor, caso o sangue recebido não seja compatível. Expliquei bastante isso na aula anterior. Pensando nesse assunto, a transfusão de sangue do tipo AB para uma pessoa do tipo B. Gente, antes da gente ir para as alternativas, vamos raciocinar aqui comigo. Ele quer saber uma pessoa que tem sangue AB doar para o sangue B. Lembrando que quem tem sangue B pode receber sangue de quem? Pode receber do O, porque ele é o doador universal, e aquele tipo de sangue pode receber sempre dele mesmo. Então, ou ele recebe de O, ou ele recebe de B. Vamos para as alternativas. Ele poderia receber de AB? Não, não poderia. Letra A. Pode ser realizada sem problemas. Transfusão de sangue AB para B. Está errado. Pode ser realizado sem problema. Deleta também, porque tem problema sim. Pode ser realizado sem problema. Deleta C. Vamos para D. Pode ser realizada, pois os anticorpos anti-B presentes no sangue do receptor pode reagir com os antígenos B presentes nas hemácias AB. Não, se o sangue dele é B. Vamos para a letra E. Não deve ser realizada, pois os anticorpos anti-A presentes no sangue do receptor irão reagir com os antígenos A presentes nas hemácias AB. Agora tá certo, gente. Não esqueçam que quem tem sangue B tem aglutininas anti-A. Entenderam? Então a resposta certa aí, letra E. Continuando. Nona. Sandra teve uma filha, Maria, e afirma que Lucas é o pai da criança. Sabendo que Sandra é do grupo sanguíneo A e Maria pertence ao grupo O, pode-se afirmar que
Vamos pegar aqui algumas informações da questão. Primeiro, Sandra teve uma filha, Maria. Sandra mãe, Maria filha, Lucas pai. Coloquei aqui para vocês. Sandra mãe é do grupo A. Maria do grupo O. Ele quer saber qual a possível probabilidade do sangue de Lucas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados da filha e tentar achar os genes do pai. Então a gente vai fazer o seguinte. Coloquei aqui que o sangue da mãe é A. A questão está dizendo, professora, e por que a senhora colocou que ele é heterozigoto? Porque se a mãe é A e ela fosse homozigota, isão-azão, isão-azão, aqui, não teria como ela ter essa filhazinho izinho, ó. Então, logo eu já posso diagnosticar que essa mãe, ela é heterozigota. E aí, o pai, ele tem que mandar um izinho também, porque eu sei que um izinho veio do pai, outro izinho veio da mãe. Então, eu tenho que identificar que tipo sanguíneo pode ser aqui. Para o quê? Para Sandra ter um filho com Lucas e ter Maria, ó. Eu já coloquei aqui que um izinho veio da mãe, o outro izinho veio do pai. E eu quero saber qual outra leva. Então, que grupos sanguíneos eu poderia ter aqui? A gente faz a análise. Se eu colocasse um izinho, sangue O, poderia ser o pai? Poderia. Se eu colocasse um isão A, izinho, poderia Lucas ser o pai? Poderia. Se eu colocasse sangue B, isão B, izinho, Lucas poderia ser o pai? Poderia. Então, qual o único tipo de sangue que Lucas não poderia ter? Isão Azão, isão Bezão. Então, ele não teria como ser isão Azão, isão Bezão, que é sangue AB, porque aí era impossível a filha Maria ser O. Então, quais os possíveis genes para o grupo sanguíneo do Lucas? Vamos lá. Se Lucas também for do grupo sanguíneo A, ele não poderá ser o pai. Está errado, ele pode sim. Basta que ele seja A, heterozigoto. Então, descarta a letra A. B. Lucas só poderá ser pai de Maria se pertencer ao grupo sanguíneo AB. A gente já viu que se ele pertencer a AB, não tem como ele ser pai. Letra C. O pai de Maria pode pertencer ao grupo sanguíneo A, B ou O. Alternativa certa, galera. Mas vamos analisar as outras. Somente sendo Lucas um indivíduo homozigoto do grupo sanguíneo B, ele poderá ser pai de Maria. Gente, se ele fosse homozigoto aqui, seria isão Bezão, isão Bezão. Era impossível ter vindo o izinho da Maria. Então tá errado. Letra E. Desde que Lucas seja homozigoto para os genes do sistema sanguíneo ABO, ele poderá ser pai de Maria, tanto pertencente ao sangue A como B. Tá errado. Se ele for homozigoto, seria isão Azão, sangue A. Não tem como. Tem o Maria O. E também, se ele for isão Bezão, não tem como ter Maria sendo O. Então, letra certa aí. Letra C. Certinho, galera? Vamos para a próxima. 10ª questão. Diz o seguinte. Na espécie humana, os alelos que determinam o sangue do tipo A, isão Azão, e sangue do tipo B, isão Bezão, são codominantes. Por quê? Porque esses dois alelos são dominantes sobre o alelo izinho, que vai identificar o sangue O quando vem em homozigose. Assim, se uma mulher do tipo sanguíneo A, vamos anotando as informações, tem um filho com o tipo sanguíneo B, o sangue do pai pode ser que tipo? Mulher do grupo A, filho do grupo B, pai é o que eu quero saber. Informações das questões. Então agora a gente vai começar a colocar os alelos. E aí vamos fazer o seguinte. A mulher do grupo A, se ela tem um filho que é do grupo B, significa que ele tem que ser heterozigoto. E ela também. Porque se ele fosse homozigoto, esse isão Bezão viria de onde? Se ela tem sangue A. Então eu já sei que tanto a mãe como o filho são heterozigotos. E aí eu quero saber quais os possíveis grupos sanguíneos do pai. Vamos lá. Se eu sei que o filho é B e ele é heterozigoto, isão Bzinho, eu já sei que o izinho veio da mãe.
Então, o isão B veio do pai. Só que aí ele pode ter mais de um tipo de sangue. Por exemplo, ele pode ser isão Bzão, sangue B, homozigoto. Ele pode ser isão Bzão, izinho, sangue B, heterozigoto. E ainda ele pode ser sangue AB. Por quê? Porque se eu colocar aqui isão Azão e isão Bzão, tem como o isão Bzão ter sido enviado pelo pai. Então, os possíveis tipos de sangue do pai seriam o quê? B ou AB, que é a letra C. Fizeram aí a correção, pessoal? Tá dando para entender? Tá dando para sanar suas dúvidas? Vamos para frente. Próxima questão, 11ª. Diz o seguinte: um casal em que ambos os cônjuges possuem tipo sanguíneo AB quer saber. Essa aí tá fácil. Se os dois têm grupo sanguíneo AB, eu já sei que ele é isão Azão, isão Bzão. Tanto a mulher como o homem. Já posso colocar essa informação? Posso. Isão Azão, isão Bzão. Faço o cruzamento, já fiz aqui. Professora, como é que a senhora chegou nesses resultados? Primeiro, com o primeiro do outro lado, isão Azão, isão Azão. Primeiro com o segundo do outro lado, isão Azão, isão Bzão. Segundo com o primeiro, isão Azão, isão Bzão. Segundo com o segundo, isão Bzão, isão Bzão. Então eu tenho 25% de chance de ser sangue A, ou 1/2. 50% de chances de ter sangue AB, ou 1/2, porque 2/4, eu, substituindo essa fração e dividindo por 2, eu vou ter 1/2, certinho? E sangue B, quantos por cento? 25% de sangue B. Então, ele quer saber, aqui ó, número 1, quais os possíveis tipos sanguíneos de seus filhos? A gente já sabe, ou A, ou AB, ou B. Os 3 tipos sanguíneos. Mas na letra aqui, ó, na pergunta 2 diz o seguinte: a 1 a gente já viu aqui, ó, que ou pode ser A, ou pode ser C, ou pode ser E, os grupos sanguíneos. Mas agora a gente tem alternativa 2. Qual a probabilidade de terem uma criança do sexo feminino com sangue do tipo AB? Então vamos lá. Primeira coisa, quantos por cento de chance em um cruzamento eu tenho de nascer uma criança do sexo feminino? 50%. Quantos por cento de chance eu tenho de um cruzamento nascer uma criança do sexo masculino? 50%. Então isso em fração é 1/2. E aí, esse 1/2 de ser feminino multiplicado pela probabilidade de eu ter sangue AB. Aí você me pergunta: professora, e por que a senhora não colocou 2/4? Porque a gente fez a redução da fração. Mas se você fizer a multiplicação com os 2/4, também vai dar a mesma coisa. Mas para facilitar as multiplicações, e eu sei que vocês aprenderam matemática direitinho, a gente já faz a redução da fração. Então, 1/2 da probabilidade de ser do sexo feminino, multiplicado por 1/2 da probabilidade de ter sangue AB. Desse cruzamento, eu multiplico 1/2 por 1/2, que dá 1/4. Então, ele tem 1/4 de chances de ter uma criança do sexo feminino e do tipo AB. Então, qual é a letra aí, pessoal? Letra C. Tipos sanguíneos A, B e AB. E, respondendo a segunda questão, probabilidade de ser feminino e ter sangue AB, 1/4. Certinho? E agora o 12º. Na 12ª diz o seguinte: em um laboratório faltaram antissoros que permitiram identificar os grupos sanguíneos do sistema BO. O técnico, que é do grupo B, resolveu improvisar. E aí ele retirou 10 ml do próprio sangue, o técnico retirou 10 ml do seu sangue, que é do grupo B, e após centrifugar, ele separou os soros das hemácias, colocando o soro assim obtido em contato com uma gota de sangue que ele desejava determinar. E verificou que não ocorria a aglutinação das hemácias. Então a gente teria 2 possibilidades, né, gente? Vou colocar aqui para você. Se não ocorria, ó, a aglutinação das hemácias, primeira coisa que tu vai anotar. Depois, como o técnico tem o grupo sanguíneo B, ele possui aglutinogênio B e aglutinina anti-A. Ao entrar em contato
o soro não ocorreu aglutinação. Então, ele poderia ser o que ele está analisando, o paciente, ou do sangue B, ou do sangue O. Mas agora, ele fez o quê? Ele pegou e juntou suas próprias hemácias a uma gota do soro procedente do paciente e notou já que as hemácias aglutinaram. Então, dessa forma, ao colocar as hemácias do cliente com as hemácias deles, elas aglutinaram-se. Então, mostrou que o soro do cliente tem anti-B. Então, aí eu já posso concluir que ele é sangue O. Então, o tipo de sangue do paciente que ele estava analisando é sangue O. Coloquei todas as informações aqui para vocês, do que eu expliquei, para facilitar o entendimento, certinho? 13ª, diz o seguinte: em um acidente de carro, três jovens sofreram graves ferimentos e foram levados a um hospital, onde foi constatada a necessidade de transfusões sanguíneas. Eita, já fiz um monte de questão dessa na sala, eu tenho certeza que vocês tiraram de letra. Devido à forte hemorragia nos 3 acidentes, eles necessitaram de sangue. O hospital possuía em seu estoque, eu já anotei aqui o estoque, ó gente. Professora, de onde a senhora retirou essas informações? Da questão. 1 litro de AB, 4 litros de B, 6 litros de sangue A e 10 litros de sangue O. Ao se fazer a tipagem sanguínea dos jovens, agora a gente vai analisar os tipos de sangue dos jovens que foram acidentados. Carlos era do tipo O, Roberto do tipo AB e Marcos do tipo A. Então, eu já vou colocar aqui quanto é cada um. Carlos é O, Roberto AB, Marcos A. E aí o que, é que a gente vai fazer? Primeiro ver o que, é que a questão quer. Considerando apenas o sistema BO, os jovens para os quais havia maior e menor disponibilidade de sangue em estoque, respectivamente. Então, quem tinha mais litros disponíveis e quem tinha menos litros disponíveis de sangue. Vamos lá. Se Carlos é do grupo O, ele só recebe sangue do grupo O. Então, a gente olha a quantidade de litros que tem disponível no estoque desse hospital. Quantos? 10 litros. Então, Carlos tinha 10 litros disponíveis para ele. Roberto é AB, logo ele é o receptor universal. Então, a gente faz o somatório de todas as quantidades de litros que a gente tem. AB 1 litro, B 4, A 6, O 10. Somando isso tudo, eu tenho 21 litros. Então, Roberto teria disponível para ele 21 litros. E Marcos é do grupo A. Então, ele pode receber sangue de A e de O. Então, eu faço a somatória da quantidade de litros que eu vou ter disponível. 6 mais 10. Então, ele tem 16 litros. Logo, quem tem maior disponibilidade de sangue aqui é Roberto, ao passo que quem tem menor disponibilidade é Carlos, porque ele só tem 10 litros. Então, a letra correta, letra D. Certinho, galera? Indo para a 14, a gente tem o seguinte. Observe o heredograma a seguir. As letras simbolizam os grupos sanguíneos do sistema BO. E os números indicam os indivíduos. E aqui ele dá os números e as letras. Números, os indivíduos, letras, grupos sanguíneos. Lembrando que toda vez que a gente tiver quadrado no heredograma, a gente vai ter sexo masculino. Ao passo que os círculos são o sexo feminino. E esse traço aqui vai indicar cruzamento, gerando o filho. Aqui, primeira geração, aqui segunda, aqui terceira. Eu coloquei uma segunda figura aqui embaixo para a gente ir fazendo a análise dos alelos desses tipos sanguíneos. E aí, por exemplo, se eu tenho pai AB e mãe A formando o filho B, algumas conclusões eu já posso ter desses alelos. Primeiro, que se eu tenho sangue AB e eu tenho um filho B, uma filha, e a mãe A, esse zambezão veio do pai. E como a filha é B, ela não tem como ser homozigota, porque teria que ter vindo o zambezão da mãe. A mãe é sangue A. Logo, a mãe, ela é heterozigota e mandou um izinho para a filha. A filha é sangue B, heterozigota. E a mãe é sangue A, heterozigota.
E aí, essa mulher casou com um rapaz que teve uma menina O. Para eles terem filho O, a única possibilidade é se eles forem heterozigotos. Porque se eles fossem homozigotos, não existiria a possibilidade de ter uma filha O. Então a gente já colocou aqui alguns alelos para estabelecer o que vai pedir as questões. Certinho? Só de acordo com as informações de estudo que a gente já tem. Então, o número 1 vai representar o seguinte, vamos ver se está certo ou errado. O genótipo do indivíduo 3, vamos para o indivíduo 3, que é uma mulher. Ele pode ser homozigoto como heterozigoto. A gente já viu que não tem como ele ser homozigoto. Porque se essa mulher for isambezão e zambezão, não tem como esta aqui ser a mãe dela. Logo, número 1 está incorreto. Bote um falso aí. Vamos para o 2. O genótipo do indivíduo 4 só pode ser isão, azão, izinho, ou seja, só pode ser heterozigoto. Vamos testar. Aqui a gente tem o indivíduo 4. E o 2 está certo por quê? Porque ele está dizendo que ele tem que ser heterozigoto. E tem mesmo. Porque eu já comentei aqui com vocês. Se eu tiver isão, azão, como é que o número 5 vai ser filho dele? Se é ó, um izinho ter que ter vindo do pai e o outro izinho tem que ter vindo da mãe. Logo, ambos são heterozigotos e tá certinho. O 4 sim é heterozigoto. Tem que ser. Se ele for homozigoto, aí tivesse errado. Mas aqui tá dizendo só que ele é heterozigoto. Número 2, coloquem aí o vizinho de certo. Número 3. Do cruzamento do indivíduo 5 com o 6, poderiam surgir indivíduos do sangue AB. Vamos aqui. 5 com 6. Aqui eu tenho sangue O. E o 6 eu tenho sangue A. Se o 5 eu tenho izinho, para eu ter sangue AB tem que vir o isão, azão de um lado e o isão, bezão do outro. Como eu tenho um grupo O, é impossível o filho desse casal aqui ter sangue AB. Então o número 3 está errado. Logo, a única alternativa correta é a letra A, que diz somente a afirmativa 2 está correta. Certinho, pessoal? Vamos para 15. Diz o seguinte. 2 pacientes em um hospital têm as seguintes características de sangue. A gente tem o paciente 1 e o paciente 2. O paciente 1 apresenta anticorpos anti-A e anti-B no sangue. Se ele tem anti-A e anti-B, eu já posso destacar que o grupo sanguíneo desta pessoa referida é sangue O. Vamos no paciente 2. Aqui já diz o contrário. Ele não apresenta anticorpo nem anti-A nem anti-B. Eu já posso afirmar o quê? Que esse indivíduo pertence ao grupo sanguíneo AB. Então, paciente 1, sangue O. Paciente 2, AB. Agora vamos analisar as alternativas. Letra A. O paciente 2 é doador universal? O 2 é o que, gente? Receptor universal. Letra B. O paciente 1 pode receber sangue do paciente 2? O paciente 1 é sangue O. Quem é O pode receber de AB? Quem é O vai receber sangue de O. Então, a letra B está errada. Letra C. O paciente 1 só pode receber sangue de A? Quem é O não só pode receber sangue de A, ele só pode receber sangue de O. Letra C está errada. Letra D. O paciente 2 só pode receber sangue de AB? O paciente 2 é sangue AB. Logo, ele é o receptor universal. Então, ele pode receber sangue de todos os grupos sanguíneos e não só de AB. Então, está incorreto. Vamos para a letra E. O paciente 2 pode receber sangue A, B, AB e O. Ou seja, todos os grupos sanguíneos. Essa aqui é a resposta certa, gente. Letra E. Por quê? Porque o AB, ele é o receptor universal. Logo, ele sendo o receptor universal, ele pode receber sangue de todos os grupos sanguíneos. Letra certa, letra E. Fizeram aí a correção? Com isso, a gente encerra as correções das nossas atividades. Eu vou pedir que vocês continuem os estudos, não podemos perder o foco, continuem a se cuidar.
Eu espero que tudo isso passe, brevemente a gente esteja reunido em sala de aula. Mas enquanto isso ainda não é possível, a gente segue com as nossas aulas online e eu espero que vocês estejam cumprindo o seu trabalho aí também, certinho? Bom dia, bons estudos e até a próxima.